Olá, no programa de hoje as últimas revelações sobre a articulação golpista e o momento do governo Lula. Como repercutiram depoimentos de ex-comandantes do Exército e da Aeronáutica sobre os planos cogitados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para se manter no poder após perder as eleições de 2022. O estágio do inquérito e seus possíveis desdobramentos. E ainda, os desafios do Planalto diante de pesquisas que apontam piora na avaliação da gestão do presidente Lula. Eu converso com a cientista política e professora da UFRJ, Maíra Goulart. Maíra, é um prazer recebê-la novamente no Mundo Político. Seja bem-vinda. Prazer é todo meu. Maíra, a cena política nacional dos últimos dias foi agitada aí pelo levantamento do sigilo dos depoimentos de Freire Gomes, que chefiou o Exército, e Batista Júnior, ex-comandante da Aeronáutica, no inquérito dos atos golpistas. E ambos afirmaram terem sido procurados diretamente por Bolsonaro com a proposta de decretar o estado de sítio. O que mais lhe chamou a atenção, nos relatos que vieram à tona após o levantamento desse sigilo pelo ministro Alexandre de Moraes? Um panorama em que fica muito nítida a intenção por parte do governo Bolsonaro, mas também de muitos dos seus apoiadores do mundo militar, apoiadores que faziam parte do seu governo e que desejavam permanecer no governo a despeito do resultado eleitoral, de reverter a derrota que tiveram nas urnas, através de um processo de estado de sítio, e que houve já essa tentativa por parte do próprio ex-presidente de diferenciar do que seria um golpe militar. Então, me parece que há uma estratégia, por um lado, de alguns militares de se eximir da responsabilidade, dizendo que foram adesões individuais e não um posicionamento comum das Forças Armadas, algo que eu acho muito difícil de aceitar, porque você tem não só um apoio pontual a essa estratégia golpista, mas toda uma narrativa que se constrói desde 2020 contra as urnas eleitorais, com a participação das Forças Armadas em comissões de investigação sobre a acuracidade das urnas, ou seja, toda uma preparação muito anterior às reuniões, que já chamam a atenção para esse interesse por parte das Forças Armadas em organizar, estruturar um caminho para contestar uma eventual derrota nas urnas. Essa estratégia, então, dos depoimentos de responsabilizar o presidente e, sobretudo, indicar que não há um posicionamento das Forças Armadas é corroborada quando as altas lideranças da cúpula das Forças Armadas são inquiridas, e mesmo o ministro da Defesa atual, o Múcio, ele sempre traz essa narrativa, de que não houve uma adesão global das Forças Armadas, que foram adesões pontuais, então que as punições têm que ser individuais e não uma estratégia global de diminuição desse ímpeto golpista ou antidemocrático das Forças Armadas. Em reação aos depoimentos, o senador e presidente do PP, Ciro Nogueira, chamou os ex-comandantes da Aeronáutica e do Exército de criminosos incontestes, sob a alegação de que eles ou cometeram prevaricação ao não denunciar ao país o golpe à época, ou caluniaram agora o ex-presidente nas recentes declarações à PF. Essa é uma linha narrativa, Maíra, que a oposição deve explorar a partir de agora? É essa linha narrativa que eu mencionava anteriormente, que individualiza, transforma essa relação entre o governo Bolsonaro e os militares numa relação do Bolsonaro com pessoas individuais e responsabilizá-las individualmente. Quando me parece ser urgente uma reflexão sobre o papel das Forças Armadas e o comportamento, muitas vezes refratário dessa categoria, aos parâmetros da democracia liberal, dentre eles a questão da alternância nas urnas. Então, com o avanço do inquérito, você acredita que a imagem das Forças Armadas, de forma geral,
sai como? Elas serão mais lembradas pelo flerte com o golpe ou por não terem institucionalmente embarcado na aventura, pelo menos, né, pelos depoimentos que são prestados? Eu acredito que hoje em dia é muito difícil você ter uma abordagem que agregue os diferentes setores da sociedade. Por quê? Porque a gente vê a configuração de bolhas de dissonância cognitiva, bolhas nichadas, que têm seu próprio sistema de informação através das redes sociais, e, portanto, o que ocorre é a construção de narrativas paralelas. Então, você tem um contingente muito considerável da população que sequer entende a ideia de desrespeito ao resultado das urnas como atentado à democracia. Essa é uma construção muito presente nas bolhas bolsonaristas, né? De contestar as urnas como um pilar fundamental da democracia liberal, questionando a sua acuracidade. E esses Então, eu generais acredito que que depuseram estão sendo, inclusive, nessas bolhas bolsonaristas, chamados de traidores, né? De generais melancias, enfim, é o termo que eles usam. para se referir ou àqueles que supostamente seriam de esquerda apenas por defender a ordem constitucional, que é a função precípua das Forças Armadas, ou chamados de covardes, por não terem tido a coragem de levar a cabo o golpe. Então, essas duas narrativas também vão estar presentes. Agora, dentro do campo democrático, eu acredito que o que está se construindo é a percepção sobre a necessidade de criar barreiras de contenção para a ação desses militares. E aí eu me preocupo muito com a decisão do governo Lula de não adotar nenhuma medida holística para rever sua relação com os militares, rever o papel desses militares dentro de um ambiente democrático, o que, para ser levado a cabo, precisa passar por uma reflexão sobre o processo da ditadura. Uma vez que essa é uma narrativa que fomenta esses núcleos antidemocráticos dentro das Forças Armadas, é negar as atrocidades cometidas durante a ditadura, os crimes de Estado e a sua responsabilização. Tanto que toda a organização desse grupo, ela se dá, sobretudo, como reação à Comissão da Verdade. Na sua visão, então, as decisões recentes do governo Lula que a imprensa vem noticiando, né, no sentido de não se indispor com os militares, entre elas o cancelamento de eventos oficiais alusivos aos 60 anos do golpe, também a imprensa traz hoje, né, nesta quarta-feira, a notícia de que o governo decidiu abortar a criação de um museu da memória e dos direitos humanos. São erros por parte do Planalto, na sua avaliação? A meu ver, isso é um equívoco que subdimensiona o caráter de risco que as Forças Armadas, tal como estão se configurando, refratárias aos valores da democracia liberal, com a manutenção de aparelhos de reprodução de narrativas e ideologias contrárias ao Estado de Direito, uma vez que, ao negar as atrocidades cometidas durante o regime militar, confundem os limites entre democracia e ditadura. E um corpo social, né, as Forças Armadas enquanto corpo social, ao ter nas suas escolas de formação a perpetuação dessa doutrina, uma doutrina que não vê os limites entre democracia e ditadura, vai ter nas suas cúpulas pessoas pouco comprometidas com o resguardo à Constituição Federal. Quando o governo Lula não toma para si a tarefa de regulamentar, de colocar colocar as Forças Armadas sob a égide do Poder Civil, limitando a sua atuação, controlando o conteúdo que é passado nas suas escolas de formação, punindo crimes cometidos no passado e no presente. No Rio de Janeiro houve o assassinato de duas pessoas que estavam num carro, uma pessoa dentro e uma pessoa que foi socorrer, foram metralhadas pelo Exército
E o julgamento está ocorrendo na Justiça Militar, que numa primeira decisão julgou o crime como julgou a atuação do Exército que fuzilou o carro com mais de 200 tiros como sendo de legítima defesa, sendo que ninguém dentro do carro, nem fora, tinha arma. As pessoas estavam indo com chá de bebê. Então, assim, não estamos falando só do passado, da ditadura militar. Nós estamos falando de uma cultura dentro das Forças Armadas, de desrespeito aos direitos humanos, de desrespeito ao Estado democrático de direito, que se perpassa porque o poder civil não toma para si a tarefa de regular. O governo Lula teria condições, nesse momento, na sua avaliação, políticas, de governabilidade, de enfrentar esse debate? Se isso fosse tornada uma prioridade, isso seria difícil. A sociedade civil está muito dividida. Existe apoio na sociedade civil para iniciativas de desrespeito à democracia, mas eu acredito que esse governo tem muita aptidão para o diálogo e para a construção de apoio dentro do parlamento, e que se isso fosse tornada uma prioridade, e aí precisaria de um esforço mesmo de toda a equipe de governo, eu acho que poderia avançar sim. Ainda mais nessa conjuntura, em que está ficando muito nítida, muito nítido o quanto a nossa democracia esteve por um triz. Já vamos falar... Se não acontecer nesse momento, não vai acontecer em outros. Então, daí a importância da gente falar sobre isso. Já vamos falar mais sobre desafios do governo, outros desafios, mas queria abordar um pouco com você a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro. O atual momento do inquérito, Maíra, configura uma espécie de fechamento de cerco ao ex-presidente? É possível fazer essa leitura? A situação dele vai se complicando? Vai se complicando em termos da sua relação com a justiça. E mesmo com as elites políticas que não querem se ver diante de problemas com a justiça. Mas, no tocante à sua relação com a sociedade civil, eu acho que essas investigações não o prejudicam em termos de bases eleitorais, capacidade de engajamento, capacidade de mobilização. Por quê? O que está sendo... Primeiro porque foi construído esse espaço, né, alternativo, que não recebe as informações veiculadas nos espaços da mídia tradicional, essas bolhas de dissonância cognitiva, que tem um sistema de informação paralelo muito ligado à repercussão de fake news, mas também porque esses segmentos não têm apreço pela democracia liberal. Então, os indícios de que o ex-presidente atentava contra a democracia liberal não necessariamente repercutem mal entre seus apoiadores. Em outro inquérito, né, Bolsonaro foi indiciado essa semana pela Polícia Federal sob suspeita, né, de que ele tenha ali falsificado cartões de vacinação, né, para ele e para familiares. Caso o presidente venha a ser condenado, Maíra, nesse inquérito ou mesmo no outro inquérito dos atos golpistas e preso, como você acreditaria que isso impactaria na polarização que permanece na sociedade? Eu acredito que isso joga um pouco de lenha na fogueira e tem potencial de transformar Jair Bolsonaro num mártir. Porém, por outro lado, é preciso que a democracia coloque limites à atuação de políticos e pessoas que são funcionárias públicas, que têm mandato ou recebem dinheiro público para se sustentar, para terem suas profissões, de que elas não podem utilizar esse recurso público, utilizar esse mandato, utilizar o espaço público para atentar contra a própria democracia, contra a própria Constituição. Então, se por um lado pode jogar um pouco de lenha na fogueira da polarização num primeiro momento, numa conjuntura mais imediata, eu acho que no médio prazo isso pode desestimular outros membros da elite política, outras pessoas, a seguirem por essa via de desrespeito com a institucionalidade. Ainda no campo da oposição, tem um movimento aí nascendo de dirigentes do PP, do União Brasil e do Republicanos na discussão de uma possível federação partidária. Caso isso se concretize,
poderia mudar o jogo de forças nesse grupo? São partidos, inclusive, que têm hoje participação no governo, mas que setores deles permanecem na oposição. Um movimento desse poderia tirar, por exemplo, protagonismo do PL e de Bolsonaro? Eu acredito que mesmo numa federação, esses partidos vão continuar funcionando como aquilo que são, consórcios de elites políticas, sem uma coesão política que permita uma atuação unificada ou disciplinada desses partidos no âmbito do legislativo. Eu acho que isso tende até a agravar esse problema, que é um problema que passa muito a situação do União Brasil, né? Que você tem essas disputas internas, porque mesmo antes de se fundir, esses já eram partidos que funcionavam como consórcio de elite. E aí você tem essa desagregação que já existia, agravada no processo de fusão. Os movimentos, né, de outras lideranças aí, governadores de estado, né, que têm se colocado aí como postulantes a um espólio do bolsonarismo. Como é que você tem visto? Governador de São Paulo, governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Essas últimas movimentações do Tarcísio e, por exemplo, do Caiado, que foram para Israel essa semana, no caso do Tarcísio, que tem dado declarações muito contundentes em termos de uma aproximação com as pautas da extrema-direita, por exemplo, quando ele fala que não está nem aí acerca das violações de direitos humanos por parte de policiais em São Paulo, eles estão dando uma sinalização de que o campo da direita moderada, da direita tradicional, ele não tem sido capaz de gerar coesão política, de gerar engajamento. Então, ele é um lugar muito difícil para um político estar. Daí essa movimentação para o campo da extrema-direita, que tem sido um lugar mais eficaz para gerar mobilização e engajamento político das bases eleitorais. Agora vamos falar então dos desafios do governo, né? Falamos aí das pressões sobre a oposição e o governo tem, né, uma queda na avaliação captada em diferentes pesquisas neste mês. O presidente Lula abriu a semana em uma reunião ministerial na qual cobrou mais empenho na comunicação das ações do executivo. A comunicação é mesmo, Maíra, a maior vilã neste momento? Ou o presidente e outras ações do governo, né, têm sido erráticas? Bem, a gente fala de comunicação, tem muita coisa aí. Comunicação sempre é a variável central na política, né? Porque você não tem como fazer coisas se essas coisas não são percebidas pelos eleitores. A comunicação é aquilo que faz a informação chegar no eleitor. A mutação, essa grande novidade que tem agora, é que os canais tradicionais de comunicação, eles não estão mais sendo capazes de chegar nesse eleitor, uma vez que boa parte deles está consumindo informação nessas bolhas de dissonância cognitiva, nessas redes paralelas, no WhatsApp. Então, fazer chegar a informação nessas pessoas que só se informam por WhatsApp é um desafio muito grande desse governo e de qualquer ator que não está no campo da extrema-direita, que configurou com muita habilidade esse sistema de engajamento nas redes, na qual o receptor também é emissor, porque você recebe uma notícia e replica nas suas redes de WhatsApp. O governo dá sinais, pelo menos pelos movimentos, de que tenta se adequar a essa realidade ou ainda são muito tímidos? É claro que o governo tem um diagnóstico preciso de que isso é um gargalo. A questão é que a solução para esse desafio ela é muito complexa. Por quê? Primeiro, porque a extrema-direita saiu antes na configuração desse sistema novo, né, de relação com o indivíduo, de relação com o eleitor, mas também porque existem fatores econômicos, né, muitos atores do mundo econômico alimentando essas redes de extrema-direita com dinheiro, e o próprio algoritmo, que tende a favorecer temáticas mais, talvez, polarizantes e mais simplificadas, extremistas porque simplificadas, do que temáticas propriamente complexas, como o caso de uma política pública.
uma política pública dificilmente vai virar um trending topic, porque ela tem uma linguagem diferente. Então, há um desafio que perpassa, que não basta só a vontade do governo, né? O governo, obviamente, reconhece esse gargalo, mas os desafios, eles ultrapassam a própria vontade do governo. Não é uma questão somente de vontade. Existem impedimentos e desafios que as soluções têm que ser buscadas, mas elas ainda não estão na mesa. Um dos recortes mais críticos para o governo, Maíra, é entre os evangélicos. O índice de reprovação chega a 62% nesse público. Como pode ser conduzida uma tentativa aí de aproximação com esse segmento, né, que desde a última eleição já se posicionou majoritariamente contra o petista? E aqui eu acho importante segmentar duas estratégias. Uma para as lideranças evangélicas que querem espaços no poder. Elas querem ser recebidas, elas querem direito a cargos, a estrutura, a isenção fiscal, elas querem, para as lideranças, tem que ter um pacote que diga respeito a poder, acesso ao poder. A PEC das igrejas está aí, né? Sendo discutida no Congresso. Igrejas, toda uma estratégia que foi levada a cabo, por exemplo, durante o governo Bolsonaro, né? De aumentar os acenos econômicos, mas também a participação dessas figuras no próprio governo, dar mais centralidade a essas lideranças no próprio governo. Isso é uma estratégia e que é importante. A outra é para a base, para os fiéis. Para os fiéis, eu acredito que é importante que o governo incorpore na sua fala uma gramática religiosa. Essa insistência no laicismo na linguagem vai contrária àquilo que está nas ruas, à forma como as pessoas, principalmente de classe popular, conversam. Então, o governo manter uma linguagem predominantemente laica e muito racional, acaba tendo está se traduzindo numa dificuldade de acionar, de acessar, de fazer chegar essa comunicação no público, nesse público que fala e pensa a partir de uma gramática religiosa. Eu acredito que um dos caminhos é incorporar um pouco mais dessa linguagem religiosa, ainda que seja para falar em termos de política pública. Mas você precisa fazer uma adaptação que a extrema-direita já fez. A extrema-direita, quando fala sobre alguma coisa, seja ela qual for, ela faz referências à família, a Deus, à religião, porque entende que isso é uma gramática que comunica melhor para determinados segmentos da população. É se render ao mundo real, para além dos conceitos que se considera ideais? Eu vejo isso muito até entre os meus colegas da ciência política. Não adianta eu vir aqui ficar falando com vocês o que eu acho. Como é que eu acho que deveriam ser as coisas, como é que eu acho que deveria ser o mundo. Eu acho que todo mundo deveria ler o jornal todo dia e se informar pelo jornal. Mas não é isso que acontece. O que acontece é que todo mundo só vê videozinho na internet. A política tem que se adaptar ao mundo real e produzir videozinho na internet. As pessoas se comunicam através de uma linguagem religiosa. A política tem que se adequar à forma como... Isso é democracia. A democracia é a prioridade para aquilo que é majoritário na sociedade, aquilo que encontra densidade na sociedade. Nesta quarta-feira, Maíra, a consultoria Quest traz também um levantamento com algumas indicações interessantes. É uma pesquisa entre operadores do mercado financeiro. A avaliação do governo também recuou nesse público, 12 pontos, mas voltou a crescer uma avaliação positiva do trabalho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, né, que já é considerado aí ótimo ou bom por 50% desses operadores e 38% regular. Como entender esses humores aí da chamada Faria Lima? É uma recompensa que está sendo dada por um esforço, a meu ver, demasiado grande por parte desse governo em agradar esses segmentos da sociedade, que, embora ganhem com um governo progressista, não necessariamente o apoiarão numa eleição, porque essas pessoas, nos seus seios particulares, né, enquanto indivíduos, elas têm um perfil
muito mais próximos a votar em alternativas que tenham um perfil, né, um perfil político mais à direita do que à esquerda. Então, esse esforço desmedido de manter o mercado alinhado ao governo ou aprovando o governo é uma estratégia, eu tenho que reconhecer que tem uma certa importância, mas em termos eleitorais ou em termos de inviabilizar o retorno da extrema-direita ao poder, me parece um pouco limitada, porque quando outras alternativas forem apresentadas e elas estiverem no campo da direita, esses atores do mercado vão optar por ela. Nessa agenda econômica, Maíra, quais são, a seu ver, as questões mais sensíveis a serem trabalhadas para o governo recuperar popularidade, né? Aí, junto ao conjunto da população mesmo. A gente sabe que tem aí pela frente reformas pendentes, regulamentação da reforma tributária, a parte de renda que o governo, né, sinaliza que vai enviar em breve. Inflação dos alimentos, acho que é uma variável importantíssima que impactou na queda da popularidade que foi captada nas pesquisas que saíram na semana retrasada e passada. Diria uma segunda coisa, endividamento. A gente tem a população muito endividada e o governo está tentando levar a cabo políticas públicas para reduzir esse endividamento, renegociação, o Descomplica. Não chama Descomplica, não. É uma política pública para reduzir o endividamento da população. Eu acho que essa é uma estratégia adequada, porque atinge muito essa baixa classe média que está endividada, que é densa eleitoralmente, tem muita gente, e que na última eleição, e principalmente em 2018, se aproximou da extrema-direita, porque percebeu no governo do PT uma relação muito forte com a base da pirâmide e um certo abandono para esses segmentos mais intermediários, mas ainda da classe trabalhadora, que se viram um pouco desassistidos. Então, eu acho que fazer política pública para esse segmento, melhorando o seu acesso a programas de renegociação de dívida, a linhas de crédito, a redução da inflação dos alimentos, eu acho que são caminhos que, dentro dessas alternativas econômicas, podem ter uma influência interessante. Maíra, nosso tempo está acabando. Uma última pergunta, queria te pedir brevidade na resposta. Outra novidade da semana em Brasília é a homologação pelo STF da delação do ex-PM Rony Lessa, confessando ter sido autor do assassinato da vereadora do Rio, Marielle Franco. A chegada aos mandantes parece, enfim, se tornar mais crível, né? 6 anos depois, e o que essa demora aí sinaliza, né, sobre o sistema de justiça brasileiro? Bem, eu acho que demorou muito para chegar em alguém que já há muito tempo a gente sabe que tem conexão com esse crime, que é o Rony Lessa, que era um matador. Então ele não matou só a Marielle, ele matou muitas pessoas porque ele vendia esse serviço. A questão é saber quem contratou esse serviço de Rony Lessa. Acho que passou muito tempo e eu acho que Marielle não é só uma pessoa, ela mostra como que o sistema político tem sido refratário à representação de mulheres e, sobretudo, de mulheres negras. Então, acho que o avanço, né, das investigações sobre esse crime e a falta desse avanço são sinalizações muito significativas de uma coletividade política que se mantém refratária à representação de mulheres e representação de mulheres negras. Muito obrigado por mais essa conversa conosco no Mundo Político sobre a conjuntura nacional, Maíra. Eu te agradeço e desejo um excelente dia a todos. Eu conversei com Maíra Goulart, cientista política e professora da UFRJ. Falamos sobre as últimas revelações no inquérito que apura o planejamento de um golpe de Estado após as eleições de 2022. E também sobre os desafios do governo Lula diante da recente queda de avaliação apontada em pesquisas. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.